Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Eu gostaria de fazer uma leitura hoje, vai ser bem longa. Nós vamos ler do capítulo 20, do verso 22, entrando pelo capítulo 6 até o verso 9. É necessário. Então, Efésios capítulo 5, 22 em diante, entrando pelo capítulo 6 até o final do verso 9. Nós faremos essa leitura juntos e no final eu gostaria que nosso amado pastor Andrei, que se encontra conosco, nos elevasse a Deus em oração. Então, Efésios 5, 22, leiamos. Assim diz a palavra do Senhor: as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar.
Senhor, nós te agradecemos pela leitura que fizemos, e agora, Senhor, como parte mais importante deste culto, onde nós iremos ouvir a tua palavra, e tu venhas, Senhor, falar ao íntimo dos nossos corações. Usa o teu servo, Senhor, para que ele possa transmitir a tua palavra com clareza e que ela possa, Senhor, encontrar guarida nos nossos corações. Abençoa, Pai, esta noite, que nós possamos sair daqui aprendendo algo de Ti, Senhor, que possamos amar as esposas, que as esposas possam respeitar os maridos, que os filhos possam obedecer os seus pais, que os pais saibam criar os filhos, e que em tudo, Senhor, o que a Tua palavra disse aqui, possamos tomar proveito. Ajuda-nos, ó Deus, precisamos de Ti, sem Ti nada somos e nada podemos fazer, por isso estamos aqui, Senhor, aos Teus pés, para aprender de Ti. Ouve, Senhor, o nosso clamor e responde a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar. Os irmãos já tiveram, pela leitura, mais ou menos a noção do que Paulo está tratando, da família, não só da família, mas também até da comunidade. Mas, amados, o propósito aqui, hoje à noite, nós estamos vendo, no último estudo, é o andar do crente, o andar do Filho de Deus, o andar do santo. E nós estamos tratando da santidade, da santificação. E esse mesmo é o alvo, o desafio para as nossas vidas. E nessa parte aqui, nós temos visto que Paulo fala de várias maneiras o nosso modo de andar, né? Mas aqui ele está tratando do andar andando no Espírito, andando, sendo guiado pelo Espírito, sendo mesmo submisso ao Espírito, sendo dirigido pelo Espírito Santo, sendo controlado, sendo mesmo cheio do Espírito Santo. Então, nós vimos isso nos últimos estudos, que Paulo enfatiza aqui no verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, Paulo traz aqui a comparação em uma belíssima ilustração, o que é que ele está querendo que a igreja, mesmo como a igreja ande. E nesse ponto aqui ele quer mesmo enfatizar que nós devemos andar cheio do Espírito Santo, ou seja, com a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. E nós vimos que a importância que é nesse relacionamento particular, individual, pessoal com Deus. E esse é mesmo como nós devemos andar, a maneira de andar, a maneira mesmo de nós nos comportarmos em relação a Deus. E é somente aos que já têm o Espírito Santo presente mesmo em suas vidas. E nós sabemos que todo crente, todo salvo por Jesus Cristo, tem o Espírito Santo, mas nós somos exortados a andar no Espírito. Ou seja, e Paulo usa a ilustração do homem, que ele se embriaga com vinho, e o poder dessa substância do álcool, o que ele faz na vida e de uma pessoa que está apoderada, ele controla, ele dirige, nós vimos muito isso. Mas assim como o homem seja mesmo controlado pelo Espírito, pelo álcool, nós sejamos controlados, dirigidos, guiados pelo Espírito Santo. E começa interiormente, nós vimos, é uma mudança interior no nosso relacionamento com Deus e vai externar o nosso agir exteriormente. É eu diria, um estilo de vida, Muitos falam, tem várias comunidades, o meu estilo de vida é tal, o meu estilo de vida é esse, aquilo outro, enfim. Mas o estilo de vida do salvo é ser guiado pelo Espírito Santo, ser dirigido pelo Espírito Santo, tendo mesmo assim sido totalmente cheio pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus é o maior exemplo disso.
Lá no Evangelho de Lucas, nós vimos no capítulo 4, lá no verso 1, Jesus, ele depois do batismo, a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, né, foi guiado pelo Espírito. Então, o estilo de vida de Jesus era ser guiado, era ser dirigido pelo Espírito Santo. E assim, irmãos, é como nós devemos andar, e vai mesmo externar, né? Então, Paulo, é isso que ele está tratando. Chega aqui no verso 19, olha, ele diz, falando, né? O nosso falar, que a nossa palavra, a nossa conversação seja mesmo a palavra de Cristo, e falando entre nós para a edificação da igreja, para a exortação da igreja, para o consolo. Paulo lá escrevendo aos Coríntios, aquele que fala, aquele que proclama, aquele que profetiza, fale, né? Mesmo edificando, exortando e consolando. Como? Aqui, né? Entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Nossa maneira de falar, né? Nosso praticar, nossa conversação. Mas ele diz aqui no verso 19, não só falando, mas dando sempre graças a Deus. Nós colocamos nosso proceder, nosso andar, nossa vida, né? Em tudo dai graças a Deus, que essa é a nossa mesma maneira de viver. E não só isso, mas no verso 21 ele diz, sujeitando-vos uns aos outros, né? Assim, no temor do Senhor. Então, irmãos, isso é importante porque isso vai, assim, é de suma mesmo importância para o restante do estudo, né? Então, se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, essa mudança interior, andando mesmo, né, com a palavra de Cristo, o seu proceder, a sua vida, seja para a glória de Deus, e se sujeitando mesmo ao temor de Cristo, como vai facilitar, como vai mudar o restante das nossas vidas, né? Então, eu disse que nós íamos trabalhar, né, com 3 coisas essenciais, assim, importantíssimas, em relação agora ao próximo, né? Primeiramente, o nosso relacionamento interior com Deus, agora exterior com o próximo. Então, andando mesmo, eu coloquei assim, diz o apóstolo Paulo, no temor de Cristo. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, no temor de Cristo, obedecendo a palavra de Cristo e sendo submisso a Cristo. Então, é imperativo isso, né, que aconteça em nossas vidas, para que o que o Paulo está querendo ensinar mesmo flua, assim como é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, guarde bem isso, né? O temor a Cristo, a obediência à palavra de Cristo e realmente submisso a Cristo. Então, o apóstolo Paulo ele vai tratar aqui do relacionamento, né, com o nosso próximo, ou seja, principalmente com a família, né, o relacionamento entre marido e mulher, entre esposo e esposa, entre pai e mãe, entre filhos e também entre senhores e servos. Mas tudo envolvido, ou seja, é bem prático aqui, essa carta nesse ponto aqui, né? A doutrina prática é o andar, e lembra que é em santidade. Isso é importantíssimo, irmãos, porque nesse ponto aqui, Paulo vai tratar da família, essa instituição, né? Essa obra que é mesmo de Deus. E Paulo vai comparar o relacionamento nosso com o relacionamento com Cristo. E aqui ele vai enfatizar, primeiramente, a questão mesmo de hierarquia, né? A hierarquia que Deus
assim nos ensina e nos mostra como devemos caminhar nas nossas vidas. Então, Paulo diz assim, olha, veja no verso 23, né? Porque, primeiramente, ao 22, que as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Irmãos, o mundo, né, ele vai mesmo atacar a palavra de Deus. Ele vai tentar desconstruir aquilo que Deus constrói. Vai denegrir a palavra de Deus. E nós vamos ver aqui que se não tivermos realmente submissos à palavra de Deus, temendo a Deus e obedecendo, não vai funcionar não, né? Mas veja que a importância, primeiramente, da hierarquia é que Deus quer mostrar. Então Paulo diz, olha, porque o marido, ele é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então, Cristo, ele é o cabeça da igreja, ou seja, a autoridade é dele. Ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E com autoridade, né, nós não assim discutimos, nós nos submetemos. Então, a autoridade aqui que Paulo quer tratar e mostrar, que primeiramente é de Cristo, ele é o Senhor da igreja, ele mesmo é o cabeça da igreja. Veja que ele diz aqui, né? Olha, no versículo, continuando, no verso 25, ele diz assim, olha, 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Então a questão aqui é de autoridade, é de hierarquia, e Paulo faz a comparação do nosso relacionamento com o Senhor, o Cristo, né, o Senhor da igreja. E aí, irmãos, isso vai facilitar o entendimento do que Paulo quer mostrar mais adiante, né? Ou seja, a autoridade, a hierarquia, primeiramente, é de Deus e de Cristo com a sua igreja. E não é à toa porque tem um propósito nisso. Tudo tem propósito. Então, Paulo continua assim, olha, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aqui está o propósito, né? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, baseado nessa instrução, e esse aqui é o ensino que ele quer dar, a hierarquia de Cristo para com a sua igreja, a soberania, a autoridade, né? E o relacionamento dele com a sua igreja, com esse propósito aqui. Então Jesus aqui diz que ele amou essa igreja, a ponto de se entregar por ela. E qual era o propósito? Primeiramente diz aqui, olha, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Paulo inverteu aqui, mas nós sabemos que primeiro vem a purificação, no sentido da salvação, né? Não tem nada de errado, vamos botar só em ordem aqui, humildemente, né? Então, ele por meio da palavra, né, nós fomos o quê? Purificados, salvos, né, pela palavra de Deus. E também pela palavra, nós somos o quê? Santificados. E o propósito de tudo é para sermos o quê? Glorificados, né? Então ele diz, olha, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E diz aqui, olha,
ele fazendo isso, né, e é o relacionamento que Deus faz como o soberano, como o Senhor, ao mesmo tempo ele ama, ele cuida, ele trata, ele está no meio da sua igreja. Olha o que diz aqui no finalzinho do verso, aliás, vamos continuar aqui, né? O verso 29, olha, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a sua igreja. Então, irmãos, para o ensino ficar mesmo assim bem baseado, né, o que Deus quer das nossas vidas, Paulo usa a ilustração do relacionamento de Cristo com a sua igreja. E nós devemos estar o quê? Temente a Ele, submissos a Ele e obedientes à sua palavra. E é um relacionamento, nós vemos aqui, né, assim, que vai até a perfeição. Começa com a nossa salvação, depois com a nossa santificação e mais à frente a nossa glorificação. E é dessa forma, irmãos, dessa maneira que Deus quer mesmo que nós assim andemos agora exteriormente com o nosso próximo, né? Então ele fala aqui da instituição mesmo da família, né, do casal, e é uma obra de Deus, e nós devemos nos submeter ao senhorio de Deus, através do temor a Ele, através da obediência a Ele e submetidos a Ele também. E aí vai facilitar, né? Nós vamos entender realmente a função de cada um, assim, até na nossa sociedade, sabendo que nós vamos ser bombardeados, ou seja, a palavra de Deus, mas é dessa forma, irmão, não tem outro jeito, né, em relação à família. Então vamos lá, né? Então Paulo começa aqui no verso 22 dizendo, olha, que as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido, ele é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Amados, quando Deus criou mesmo a família, né, o casamento, não foi uma coisa, né, impensada, foi tudo planejado. E a Bíblia diz que tinha as funções nesse lar, as funções nessa família. Não é questão de inferioridade, de forma nenhuma. É questão mesmo de hierarquia para o bom funcionamento. Nós vamos ver aqui a salvação, a santidade, a própria glorificação dessa família. Então, por que ele colocou assim, né? Vamos lá, Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, aliás, é melhor começar do início, né? Paulo diz, a palavra de Deus diz assim, Gênesis capítulo 2 e o versículo 24. Por isso, deixa o homem, Gênesis 2, 24, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, a instituição da família, Deus está dizendo que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e vai se unir à sua mulher. E estes dois, né, formarão uma só carne. Ou seja, a instituição da família, a figura do homem e da mulher. E o propósito, né, que Deus fez dessa forma, porque Ele os abençoou e deu uma ordem, né? Crescei, multiplicai, dominai a terra. Esse era o propósito. E no final, a glorificar a Deus. Então, qualquer outra forma, né, de união, e hoje nós estamos vivendo um tempo mesmo de desconstrução, de destruição, de ataque, né, à obra de Deus. Não é questão aqui, é ataque à obra de Deus, ataque à família. E nós temos que estar atento, não contra A, B ou C, mas
defendendo a palavra de Deus. Afinal de contas, a igreja, ela recebeu essa incumbência, né, de defender a doutrina que uma vez por toda foi entregue a nós, a igreja. E, irmãos, é uma guerra que veio, né, e vocês estão vendo aí, né, os ataques, é notório e veio para ficar, né, e nós vamos ter que defender. E a forma de defender é pregando a palavra de Deus, é mostrando a verdade. Então Deus criou a família, a união de um homem com a mulher, e somente essa união, não é que gera, é que faz mesmo a procriação. Não tem outro jeito, mas é através de um homem e de uma mulher. Todos aqui são adultos, né? Não precisa de explicação, mas é princípio, é questão mesmo de princípio de Deus. Então, aqui está a história mesmo de como Deus instituiu a família, o casamento. E deu, né, a hierarquia dentro dessa família. Veja aqui no capítulo 3, no versículo 16, Deus diz assim, olha: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores, darás à luz filhos. E veja, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Irmãos, isso aqui, eu volto a afirmar, não é questão de inferioridade, não. É uma instrução divina para o melhor funcionamento dessa família. Você vai ser cheio, né? Vão colocar o mundo, desconstruir essas verdades, dizer, você não pode ser, né? Tem que ter igualdade, não sei. Mas não é nada disso. Nós vamos ver mais para frente a importância que é na família, né? A mulher, a esposa e a mãe. Coisa maravilhosa, sabe, amados? Mas aqui é questão de hierarquia de Deus, para o melhor funcionamento assim da família. Então, veja o que diz aqui, né, 1 Coríntios, no capítulo 11, falam, né, que Paulo, ele era machista, esse tipo de coisa. Não tem nada disso, né? 1 Coríntios capítulo 11, e no versículo 3 diz assim, olha: eu de fato vos... Aliás, 1 Coríntios 11, 2, eu de fato vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. Nós vimos que ele é o cabeça de todo homem e o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Está vendo? É a hierarquia divina. Aí vamos lá para Efésios, onde nós estamos, que nós acabamos de ler, né? O Paulo diz aqui no verso 23, porque o marido, ele é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Ou seja, amados, aqui a instrução é que a liderança, não é? A autoridade, primeiramente, é do homem. E Deus vai cobrar dele, não é? Essa autoridade e a responsabilidade nessa família. Ele vai dar conta, prestar conta com Deus da sua família, de exercer com responsabilidade, ou seja, nunca esqueça, não é? Temendo a Deus, obedecendo a palavra de Deus e submisso a Cristo. Então, dessa forma é que Deus vai cobrar essa autoridade que ele deu e especialmente a responsabilidade, ou seja, esse líder,
esse chefe, né, ele tem que ter mesmo, ele tem que ser exemplo, né, ele tem que ser um modelo, ele tem que ser o padrão, e ele vai dar conta primeiramente com Deus daquilo que Deus colocou sob responsabilidade, a sua mulher e os seus filhos, em outras palavras, a sua família, né? Então, nós devemos honrar, amar e nos submeter a Deus. Irmãos, isso é uma responsabilidade muito grande, que muitos não querem assumir e transferem para a mulher. Grande maioria hoje no mundo, o homem, ele está transferindo a responsabilidade que Deus lhe deu, né, para sua esposa, para sua mulher. Está errado. Ele é o padrão, né? Ele é o modelo. E eu gosto muito, sabe, irmãos, quando Josué, ele recebeu o ofício, né, aquela missão de Deus para levar o seu povo até e conquistar mesmo a terra prometida. Já no final da sua vida, Josué colocando cada um no seu lugar, mas tem uma passagem maravilhosa, né? Vamos lá, Josué no capítulo 24, Josué capítulo 24, e verso 13 diz assim, olha: dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, comei das vinhas e dos olivais que não plantaste. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. E aí olha o que Josué diz, né? Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. E esse homem aqui, ele tomou mesmo uma resolução na sua vida, né? Ele resolveu mesmo temer ao Senhor, servir ao Senhor, obedecer à palavra do Senhor, se submeter a Ele. Então ele diz assim, primeiramente, olha, né? A responsabilidade é minha, o meu compromisso é com Deus, e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, irmãos, veja que é o homem, né, que é o líder espiritual da sua casa. Nós vamos ver a parte material, mas principalmente eu estou querendo assim enfatizar a liderança espiritual, a responsabilidade que Deus deu a esse homem. Então, primeiramente é eu com Deus, né? Eu vou servir primeiramente Ele, e a minha casa vai comigo, né, de uma vez que eu sou o líder. Então, isso é de suma importância. E agora mostrando mesmo na vida da família, do casal, no relacionamento entre o marido, né, e a mulher, entre o homem e a mulher. Olha o que diz aqui Hebreus no capítulo 13, Hebreus capítulo 13 e o versículo 4, Hebreus 13, 4 diz assim, olha: digno de honra entre todos seja o matrimônio, não é? Acima de todas as coisas nós devemos o quê? Honrar. É digno de honra. E o escritor diz aqui, bem como o leito sem mácula, não é? Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então,
a responsabilidade dessa liderança diante de Deus, dizer aqui, olha, honrar, né, o matrimônio, honrar mesmo o casamento. Amados, honrar é amar, honrar é respeitar, honrar é reverenciar, é venerar, é cumprir a palavra, cumprir os votos que você e eu fizemos com Deus, né? Falando agora com os casados, com os homens, com os varões, a quem Deus nos deu mesmo a responsabilidade e a autoridade sobre essa família. Então honra a sua palavra, honre seu compromisso com Deus, zela por esse casamento, né? Zela por esse matrimônio, acima de todas as coisas, honra os seus votos, né? Eu tenho feito, sabe, casamentos, e uma das partes, né, é esse voto, esse compromisso, primeiramente com Deus e com as testemunhas e com a pessoa a quem você está se entregando, né? Honra, e não venha depois com conversa fiada, não, né? O resto é conversa fiada, mas diz aqui, é digno de honra entre todos seja um matrimônio, bem como o leito sem mácula, ou seja, a santidade, né? No meio dessa família, no meio do casal. Então, irmãos, a honra está mesmo acima de tudo, ou seja, prioridade, né? Na vida dessa família. Não só isso, né? Mas o amor, como Paulo diz lá, volte a Efésios capítulo 5, né? Quando Paulo diz assim, olha, maridos, 25, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, essa responsabilidade, né? Daqui Deus está dizendo para nós amarmos. Eu falo porque eu sou casado, né? As nossas esposas, as nossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Como é que ele amou? Está aqui, diz, né? A ponto de ter se entregado a si mesmo por ela. E qual o propósito disso? Do propósito de Cristo ser se entregue a si mesmo por nós, para salvar, para santificar e para glorificar. Então veja, amados, né? A responsabilidade que um homem tem diante de Deus e da sua família. Amar a esposa para quê? Para salvá-la, né? Para santificá-la, para glorificá-la. Então, e esse amor aqui é um amor sacrificial de se entregar a si mesmo. Aí, irmãos, é um desafio, né? Porque o que diz 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4? Olha o que diz aqui, né? Os irmãos conhecem bem. 1 Coríntios capítulo 13, e o verso 4, fala desse amor sacrificial, né? E as virtudes desse amor. Diz aqui, olha, nós fizemos há uns anos passados estudo sobre essa parte aqui, mas só para mencionar, olha, o amor, ele é paciente, ele é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Sabe, irmãos, eu tenho que confessar, né? Dentro da minha pequenez, né? Dentro do meu tempo, agora mesmo, nós completamos 27 anos de casado, né? E é um autoexame. Como é que eu conduzi o meu casamento durante esses anos todos, né?
Não tem perfeição, mas nós buscamos, né? De uma vez que nós entendemos a responsabilidade que eu tenho diante de Deus, no meu lar, na minha família, e Paulo está tratando primeiramente com a esposa, né, com o meu próximo. Então, diz aqui que nós devemos o quê? Honrá-la, né, respeitá-la e amá-la. Assim como Cristo se entregou à igreja. É difícil, né? Não estou dizendo que não é uma luta fácil, é difícil, mas tem que ser colocado em prática. E eu lhe digo que eu já melhorei muito, né? Muito mesmo. E vamos caminhar, né? Mas esse é o alvo para as nossas vidas. Então, o homem, primeiramente, ele tem essa responsabilidade, né? É o cabeça, é a autoridade no lar. Em relação ao marido, né? Esse amor sacrificial, esse amor de se entregar. Olha o que o Pedro diz aqui, mais adiante, em 1 Pedro capítulo 3, e no versículo 7. 1 Pedro 3,7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. É um exercício, né? Eu confesso que eu tenho ainda um bocado de dificuldade, mas eu estou tentando, né, viver a vida comum do lar. É praticar, é participar mesmo. Não é vergonha, não. Então, cada um sabe, né, onde o calo aperta. Mas vamos a esse aqui, irmãos. Viver igualmente a vida comum do lar, veja, tendo discernimento, né? O homem tem que ter discernimento no seu lar. Para isso ele recebeu essa responsabilidade, né? Diz mais, não só isso, mas consideração pela esposa. A esposa tem que ser considerada, não é uma empregada, né? Ela não é empregada sua nem minha. E às vezes nós a tratamos como se fosse uma empregada. É triste, não é, irmãos? É triste isso. Mas nós temos que ter esse discernimento. Temos que ter consideração como a parte mais frágil, em termos de estrutura, emocionais e tudo. Não estou diminuindo aqui, não. Mas é da própria criação de Deus. E tratar-a com dignidade, né? Com honra. Eu já melhorei um bocado, né? Confesso. Irmãos, a gente poderia ficar aqui, eu pedi para cada homem aqui levantar, dar o seu testemunho, mas sabe, o importante aqui é nós entendermos o que o apóstolo Paulo quer mostrar no meio da família, a importância que é o líder espiritual. Ele tem que ser o exemplo, ele tem que ser o padrão, ele tem que ser mesmo o modelo, porque a tua esposa, a minha esposa, está vendo o meu procedimento, né? Eu digo que eu sou salvo por Jesus Cristo, eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, né? Leio a palavra de Deus, venho para a igreja e chega em casa, né? Eu sou aquele bruto, só na patada. Às vezes ela me chama a atenção, sim, irmãos. Precisamos ser chamados a atenção. O homem, né,
é o trabalho, é aquela coisa, mas tem que ter discernimento, tem que ter compreensão. Eu louvo a Deus pela esposa que eu tenho. Ela tem me ajudado muito, né, na minha vida. Ninguém é perfeito, não, mas a Bíblia diz que nós devemos ter discernimento, compreensão, pedir perdão, né? Pedir perdão, não é se rebaixar, não. Pedir perdão, considerando que ela é a parte mais frágil, tratar com dignidade. Diz assim, olha, por isso sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Senão não adianta nada, né? Eu seria um hipócrita na minha própria casa, no meio da minha própria família. Mas esse que é o segredo aqui, né? Então, o homem tem mesmo a autoridade, a responsabilidade diante de Deus. O marido é esse amor sacrificial, o amor mesmo de consideração, de honra, e é isso que Paulo está dizendo, né? Mas também na função de pai, né? Pai, a referência para os filhos agora. O que no capítulo 6 o apóstolo Paulo diz assim, olha, no versículo 4, e vós pais, né, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vocês estão prestando atenção que eu estou enfatizando primeiro a figura do pai, né, do homem e do marido, porque assim é a hierarquia de Deus, é assim que Deus manda, assim que Deus ordena. E diz aqui que uma das funções do pai, né, está aqui, é criar os filhos, a herança que Deus nos deu. E a responsabilidade, irmãos, de um pai, de um chefe de família, a importância que é, até tratando mesmo da sociedade. Uma casa em que tem um pai mesmo atuante, é um pai responsável, um pai mesmo que está atento. Lógico que nós vamos tratar da mulher depois, isso é feito em conjunto, mas, irmãos, é notório, né? Nós vamos ver mais à frente que naturalmente a mulher, ela é a coroa do lar, ela tem essas aptidões que Deus deu de mãe, de genitora, de esposa, de auxiliadora, ela mesmo que comanda o lar, ela que edifica. Ela está mais tempo, né, com seus filhos no processo da criação. Muitas vezes, né, o homem passa muito pouco tempo com os seus filhos e a mulher passa o dia todo, leva toda a carga, né? Então, quando a gente chega em casa, temos que ajudar, né? Porque às vezes a mãe está lá ensinando, né? Faça isso, não faça aquilo, disciplinando, ajeitando e tal. Aí o homem chega, muitas vezes não quer ter essa paciência de ensinar, mas apoia a mãe, né? Apoia, tenha mesmo a cumplicidade, faça junto. Olha, uma coisa que lá em casa era a regra, né? Que a mãe decidiu, estava decidido. Papai não tem... O que sua mãe disse? Então estou com a sua mãe, né? Eles já sabem, até agora. É um erro muito grande. E vice-versa, né? O pai determina uma coisa junto com a mãe e o filho vem por trás querer negociar e tirar a autoridade de um. Não faça isso, não. Dá muito problema, né? Mas como pai, apoia a sua esposa na criação dos seus filhos. O tempo às vezes é curto, porque a função do pai realmente ele é de provedor, né? Ele tem que prover
o sustento da família. Hoje a família moderna, os dois trabalham, não tem problema, mas o pai, né, ele é mesmo provedor, é o senhor do lar, é o protetor, é aquele mesmo e é o professor do ensino. Mas como a ênfase aqui primeiro é a parte espiritual, né? Como eu como marido, como pai, como homem, está o meu relacionamento com Deus, a minha prioridade com o Senhor. Lembra que Josué disse, né? Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então, a mulher está te vendo, os teus filhos estão te vendo, né? Estão me vendo, o meu procedimento de pai em relação mesmo a Deus, as coisas de Deus. Eu estou mesmo buscando a Deus? Meus filhos estão percebendo, estão vendo isso? Porque Deus diz, né, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas assim vos serão acrescentadas. Então, amados, quando o apóstolo Paulo aqui, ele coloca, né, em relação à autoridade, coloca mesmo que o homem é o cabeça do lar, porque nós temos sim essa responsabilidade que Deus nos deu. Então, ele continua aqui, né? Volte lá, Efésios capítulo 5, e versículo 25. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, com esse propósito, né, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Veja, verso 28. Assim também devem amar os maridos, devem amar as suas mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Não tem muito o que explicar não, né, irmãos? É bem claro, olha, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Será que alguém aqui odeia a si mesmo? E Deus diz, a família, né, no caso o marido e a mulher, os dois são uma só carne. Então diz aqui, olha, quem a ama, né, diz, antes a alimenta. E esse alimento aqui, irmãos, não só é material, mas é espiritual, né? É de amor também, é de carinho, é de compreensão, é cumplicidade. Olha, é muito triste quando uma esposa, e acontece muito aí no mundo, ela deixa de admirar o seu marido, perde a admiração, perde o respeito. Isso deteriora assim qualquer relacionamento pela própria atitude do homem, né? Então, se ele se ama mesmo, diz, ele cuida como se fosse a si mesmo, ele a alimenta, né? Ele dela cuida, como também Cristo o faz com a sua igreja. Como é que o Senhor trata a sua igreja? Como é que Ele nos trata, né? É como aquele que está todo o tempo interessado em cada um de nós, nos ajudando, nos disciplinando, cuidando, enfim. É dessa forma bem prática, irmãos. Então diz aqui o verso 33, olha, não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo. Então, irmãos, eu queria hoje, né, à noite, assim, eu vou deixar a parte da esposa para a próxima semana, mas aqui o apóstolo Paulo, ele está querendo mesmo nos mostrar
a importância que é a família aos olhos de Deus. Essa família que Deus criou com tanto carinho, com tanto amor, com um propósito, né? De crescer, multiplicar, honrar a Deus, glorificar a Deus. E assim como Ele fez com a igreja, Ele trata mesmo com a família. E cabe a nós, cada um, e nós estamos vendo aqui, dentro dessa estrutura, né, receber mesmo a nossa responsabilidade de cabeça, de homem, né, do casal, o senhor da família, aquele mesmo que tem que honrar, que tem que amar, que tem que cuidar, que tem que zelar, e etc, né? Como Jesus diz aqui, olha, a si mesmo se entregou por ela. E o propósito final, para que salvasse essa família, né? Santificasse essa família e glorificasse mesmo, assim como Ele fez com a sua igreja. Então, amados irmãos, hoje à noite nós vimos assim o que o Paulo estava querendo dizer, né? Uma pessoa, um homem mesmo, cheio do Espírito Santo, ele vai agora não só na sua parte interior, mas vai exteriorizar, né, no seu relacionamento com o seu próximo. E aqui o próximo, grande importância, é a família de Deus, na figura do homem, né, no seu relacionamento assim com a sua esposa e com os seus filhos. Que Deus possa mesmo nos ajudar, não é? E lembra muito disso, no temor do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor e submisso ao Senhor. E assim, amados irmãos, nós vamos assim juntos, né? A igreja de Cristo, através da sua família, honrar e glorificar ao nosso Deus. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado mesmo, Pai, porque o Senhor tem um propósito em nossas vidas. O Senhor amou a tua igreja e a si mesmo se entregou por ela para dar salvação, para mesmo trabalhar na santificação e também, Pai, futuramente a nossa glorificação. E o Senhor deixou um propósito aqui nesse mundo, através da família, que o Senhor mesmo planejou, o Senhor mesmo uniu e tem cuidado, Pai. Família mesmo abençoada pelo Senhor. E nos ajuda agora a entender a responsabilidade que nós temos diante do Senhor, como igreja do Senhor. Que a nossa família mesmo seja uma extensão, Pai, das nossas vidas. Primeiramente, cada um entendendo o seu papel, a sua responsabilidade no seio dessa família. Que cada um de nós, Pai, possamos estar mesmo temendo a Ti, obedecendo a Tua palavra e mesmo submisso, Pai. E assim a igreja seja a luz do mundo. E através da família do Senhor, possamos sim, Pai, glorificar o Teu nome. Então nos ajuda nessa noite como maridos, como homens, como pais, a realmente assumir a nossa responsabilidade diante do Senhor. E nos ajuda, Pai, a ter mais compreensão, a ter mais entendimento, a ter mais discernimento na nossa família, no nosso relacionamento com a nossa esposa, com os nossos filhos. Ó Pai, nos ajuda mesmo nessa noite a entender essas coisas tão importantes para a santidade e a vida até do Teu povo.
Nós entregamos cada um aqui, cada família, cada um que veio aqui, Pai. E o Senhor conhece cada coração. Trabalha, Pai, nas nossas vidas, nas nossas famílias, e que o Teu nome seja glorificado. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amado, só uma lembrancinha, amanhã o irmão